Nós lemos o texto sagrado no início do culto, na leitura devocional desse culto, profeta Isaías, capítulo 39. Nós vamos ler mais uma vez. É um capítulo bem resumido, de oito versículos apenas. E vamos ler e meditar na palavra do Senhor nesta noite. Profeta Isaías, capítulo 39, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estava doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. A igreja pode dizer amém? Amém. O que estamos construindo para a próxima geração? O Senhor tem falado, meus irmãos, ao meu coração. Esses dias a gente fica de molho em casa e é um tempo tão propício também para meditar na palavra de Deus, meus irmãos. E Deus traz tantas coisas maravilhosas ao coração da gente. Palavras, reflexões, a gente vai anotando e chega o momento de compartilhar isso com a igreja. E esse é um dos momentos que eu quero compartilhar uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração esses dias, na história desse homem de Deus chamado Ezequias. É estranho como essa história termina aqui nesse capítulo, porque os irmãos percebem como não soa bem aos nossos ouvidos ler o que a gente leu. O profeta chegando para o rei dizendo: no futuro irão invadir esta terra, irão destruir essa terra, irão levar os tesouros desta terra, irão levar os teus filhos como escravos. E aí o rei diz: mas é no futuro? É. Amém, que bom. Enquanto eu viver, isso não vai acontecer. Parece estranho para os nossos ouvidos ler desta forma, porque há a sugestão aqui de que o rei não se alarma e não leva em conta a grave palavra que ele acaba de ouvir de um profeta sobre o futuro do seu povo. A família sempre teve um lugar especial, meus irmãos, no plano de Deus, para a conservação da humanidade. Deus tinha um plano maravilhoso para a humanidade. E para executar este plano, ele começa por criar uma instituição e uma comunidade de amor chamada família. A família não tem só um papel natural dessa conservação, que é o seu aspecto da reprodução biológica, social,
porque é no contexto da família, é no seio da família que legitimamente marido e mulher têm filhos, e esses filhos, e assim a humanidade se perpetua e atravessa os anos e os séculos. É a família que forma os primeiros anos e os primeiros passos da criança, para dar a ela a noção de vida social, de vida comunitária, de modo que ela passa a se situar num plano relacional, não só íntimo, sistêmico da própria família em que ele nasce e cresce, mas agora ele se percebe como parte de uma sociedade maior do que a sua própria família. As crianças no ambiente da família, elas aprendem a respeitar, elas aprendem os primeiros códigos morais da vida em sociedade, o respeito ao outro, o respeito ao diferente, ou pelo menos deveria ser assim, a família deveria ter esse papel e não delegar e não terceirizar. Mas a família também recebeu de Deus um papel espiritual, de conservar o pacto e a aliança de Deus com as gerações. E foi o ambiente da família que Deus fez ser o lugar em que a herança bendita da sua palavra e da sua lei seria ensinada e levada para as gerações futuras. O Deus da Bíblia é um Deus de gerações. É por isso que quando ele se apresenta, muitos anos depois, aos profetas, como por exemplo a Moisés e outros que ele se apresentou, ele sempre se revelou como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus do Pai, do Filho e do Neto, porque ele é um Deus de gerações. A aliança de Deus é uma aliança para as gerações. E coube, e é papel da família, ser o lugar em que o ensino desta aliança, deste pacto, ou eu diria, né, numa linguagem legal, contratual, os termos desse pacto, eles deveriam ser ensinados aos filhos pelos pais no contexto da família. Os líderes do povo de Deus tinham uma grande responsabilidade nesse tocante, os profetas, sacerdotes, os reis, porque eles exerciam uma autoridade espiritual sobre o povo de Deus e recaiu sobre eles o dever de pensar no futuro, de agir em função do futuro, de tomar decisões considerando o futuro. Até porque o que eles fariam ou o que deixassem de fazer teriam repercussões inevitáveis sobre o futuro. Eles poderiam ser razão e motivo de glória, de bênção, de prosperidade para o futuro, mas podiam ser razão e motivo de desgraça, de desonra, de morte para o futuro do seu povo, por causa de reis maus que antecederam essa geração do exílio. A geração do exílio foi praticamente, meus irmãos, sentenciada à escravidão. E olha que a sociedade de Judá, que estava sob o regime do rei de Jerusalém, teve mais clemência, porque no lado norte, que nós chamamos de rei de Israel, houve praticamente um extermínio. Esse povo se espalhou, e esse reino nunca mais se uniu novamente, nunca mais se organizou novamente. Quando você lê o livro de Reis, você vai ver o quanto líderes espirituais tiveram relação com isso, tiveram responsabilidade nisso, porque os homens que Deus coloca à frente do seu povo precisam não pensar só em si, não pensar só no seu tempo, não pensar só na sua geração, mas pensar também no futuro do seu povo. E muitas vezes eles são chamados a renunciar, a abrir mão, a se privar de benefícios, para que o futuro dos seus filhos seja melhor do que os deles. A Bíblia fala disso, Paulo fala disso, 2 Coríntios 12, 14. Não são os filhos que entesouram para os pais, são os pais que entesouram para os filhos. São os pais que acumulam para os filhos desfrutar. E esse princípio, ele estava muito presente na figura dos líderes espirituais do povo de Deus, porque eles tinham representações simbólicas de paternidade, eram vistos como pais do povo de Deus, como aqueles que se colocavam adiante do povo de Deus, para guiar o povo de Deus. Portanto, eles tinham um governo
para comandar, eles tinham uma realidade presente, eles tinham ajustes a fazer, correções, muitas vezes reformas, decisões precisavam ser tomadas para tornar a vida dos seus compatriotas e dos seus conterrâneos, dos seus contemporâneos mais agradável, mais saudável, próspera, mas o seu olhar nunca se reduzia ao presente. Eles sempre olhavam o futuro, porque sabiam que aquilo que eles faziam deveriam também levar em conta as futuras gerações do seu povo. Eu tenho essa palavra nesta noite, meus irmãos, com muito temor e tremor, porque eu falo com pais aqui, com avós, mas eu falo também para quem não é pai, para quem não é avô, para quem não é mãe. E eu preciso que você também se enxergue nessa relação de compromisso e de corresponsabilidade, porque nós deixamos marcas por onde passamos. O que a gente precisa decidir é quais são as marcas que nós iremos deixar. O que nós precisamos decidir é o que nós queremos que seja dito ao nosso respeito. Qual é a frase que vai estar lá na nossa lápide? Alguma coisa será dita no dia do nosso velório sobre nós, sobre quem fomos, sobre o que fizemos. É inevitável afetar as pessoas positivamente ou negativamente. Nós não passaremos incólumes, invisíveis neste mundo e nesta vida. Você afeta alguém, seja de maneira boa ou de maneira ruim. De modo que eu preciso que você enxergue que há uma responsabilidade sobre nós. Uma responsabilidade que, ao meu ver, está muito claro quando eu olho para essa igreja, para a história dessa igreja. Esse púlpito aqui, quase centenário. Quanta gente esteve aqui, subiu aqui e pregou para esta igreja. Eu olho para irmãos de Cãs, servos e servas de Deus aqui neste culto. Amados obreiros, pastores, veteranos aqui, anciãos da igreja, que já experimentaram a vida de gerações dessa igreja. E já, ao longo da vida, sabem que nós não somos eternos. Um dia estamos aqui jovens, cheios de vigor, 30 e poucos anos. De repente estamos com 70, 80, a vida passa. E chega um dia que Jesus nos tira daqui. Mas tem outros que estão aqui. Crianças já cresceram. Aqueles que nós aqui colocamos nos braços e apresentamos, um dia sobem nesse púlpito e são os pastores dessa igreja. Guiam essa igreja, conduzem essa igreja. Essa é a realidade de uma igreja de gerações como nossa. De uma igreja centenária como a nossa. E nós vamos precisar dia após dia lembrar que nós não estamos num vácuo da história. Existe um antes, e se Jesus não voltar, existirá um depois. E a gente está semeando, a gente está construindo, a gente está entesourando para o futuro, para as próximas gerações dessa igreja, para o futuro dessa igreja, para os nossos filhos. Eu luto para uma igreja em que os meus filhos possam celebrar a vida de Deus nela, meus netos. Não há prazer maior do que um avô sentar no banco e ver o seu neto no cultinho ali. A igreja que ele cresceu e nasceu, agora abençoa a sua família, seus filhos, seus netos. E é isso que Deus sempre quis e planejou para a gente. Mas existe um papel e uma responsabilidade nossa, meus irmãos. E ao meu ver, Ezequias foi negligente quanto a essa responsabilidade. Ezequias foi provavelmente um dos mais importantes reis que o reino de Judá teve. A Bíblia chega a falar dele, meus irmãos, no 2 Reis, capítulo 18 e versículo 5, que Ezequias foi um rei tão importante e tão relevante para o seu povo, como nenhum outro antes dele, como nenhum outro depois. Vocês imaginam alguém dizer isso de uma pessoa? Nunca ninguém fez tanto como esse homem, nem antes dele, nem depois desse homem. Ezequias marcou profundamente a história do seu povo. Foi um grande rei. Ele realizou profundas reformas no seu reinado, principalmente uma reforma espiritual. Se você ler o texto, eu preciso correr um pouco para não ficar aqui, porque a mensagem não é sobre a história de Ezequias. Ele restaurou o culto ao Senhor, o templo estava de portas fechadas, os sacerdotes estavam em casa, o ministério levítico estava esfacelado. O seu antecessor, Acais, foi o homem que destruiu o culto a Deus, ergueu altares aos deuses pagãos da Síria,
meus irmãos, colocou os sacerdotes para casa, os ameaçou, extirpou o culto a Deus. Ezequias reforma este culto, abre a porta do templo, organiza o serviço litúrgico, restabelece o ministério levítico daquele tempo, restaurou a prática da oferta, dos sacrifícios, realizou uma grande festa da Páscoa que em 200 anos não acontecia daquele tamanho. O texto diz que a última vez que houve uma festa tão grande foi nos tempos de Salomão. Então Ezequias foi um grande homem de Deus. É daqueles homens que você vai lendo a história dele e parece que não há o que falar dele, porque parece uma vida sem rasura, parece uma vida sem ressalva. Ezequias rompeu a relação de vassalagem que o seu povo tinha com a Síria, um pacto e uma aliança firmada pelo seu antecessor. Ele rompe com aquilo, ele sai do jugo da Síria e diz: vocês não mandam mais na gente, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não queremos os deuses de vocês no meio de nós. Ele realizou grandes empreendimentos em Jerusalém. O texto sagrado diz que ele produziu riquezas para o seu reino. Ele construiu grandes cidades no seu reinado. Ele fez intervenções no fluxo de um rio que passava por fora da cidade e fez agora esse rio entrar pela cidade de Jerusalém, trazendo prosperidade à cidade. Meus irmãos, uma cidade com um rio era uma grande bênção para aquele tempo. E Ezequias fez no seu reinado, no seu governo. Ezequias tinha uma vida de piedade, meus irmãos. Era um homem piedoso, um homem justo, um homem correto, um homem sério, um homem íntegro. E eu acredito que uma das maiores evidências da integridade e a piedade de um homem são as pessoas que ele senta na mesa para caminhar e que ele chama de amigo. O amigo de Ezequias era o profeta Isaías. A gente tem um adágiozinho por aqui, assim: me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. O amigo de Ezequias era Isaías, o grande profeta messiânico. E aí, basta a gente ver com quem você anda para ter uma noção dos seus valores, da sua vida, da sua piedade, da sua espiritualidade. E Ezequias era esse homem que se sentia confortável com um grande profeta como Isaías. Homens ímpios não gostam de profetas de Deus, meus irmãos. Reis maus eram desafetos de profetas. Basta você ler a história de Acabe e de tantos reis. Eles não gostavam de profetas, porque profeta de Deus não faz média com homem ímpio, corrupto, mundano, imoral, prostituto. Homens de Deus não fazem coleguismo, meus irmãos, e pacto e aliança com gente ruim, com gente de má índole, com gente que não ama o Senhor, com gente que não respeita Deus, a sua lei. Por isso que os profetas não fazem média, profeta não acomoda, profetas não são homens do status quo, profetas são homens de ruptura, profetas são homens de confrontação, eles não têm amiguinhos de estimação. Por isso que quando você vê um homem amigo de um profeta, esse cara é sério, porque profeta de Deus não é amigo de gente desmantelada. Isaías era amigo de Ezequias. Ezequias era um homem de Deus. Mas chega um dia que Ezequias ele adoece. Ele adoece de uma úlcera. O texto fala dessa doença. E essa doença é grave, ela é uma doença mortal. O seu amigo Isaías chega até ele e diz: Ezequias, essa doença ela é para a morte. Assim diz o Senhor para ti: põe em ordem a tua casa, porque tu irás morrer. O profeta dá o recado e vai embora. E quando o profeta vai saindo, Ezequias coloca o rosto na parede e chora, e clama ao Senhor e diz: Deus, eu tenho andado em retidão diante de ti. Tu conheces o meu coração. Tu conheces a minha integridade com quem tenho te servido e servido o teu povo. E ele para e embarga suas palavras em grandes lágrimas e choro. O profeta nem tinha saído do palácio. Deus diz: Isaías, dá meia volta. Volta lá no Ezequias e diga a ele que pare de chorar, porque eu vou curá-lo. Ele vai viver mais 15 anos e eu ainda vou livrá-lo de todos os seus inimigos. A história é maravilhosa e termina aqui. A história se torna conhecida de todos.
Deus dá vitórias potentosas a Ezequias. Deus sobre o rei Senaqueribe, que cerca a cidade de Laquis, tenta, meus irmãos, invadi-la, tenta destruí-la. Um anjo de Deus vai na calada da noite e mata 185.000 soldados assírios. O nome de Ezequias é conhecido, é afamado, vai longe. O texto diz que nações agora passam a temê-lo, respeitá-los. Pessoas vêm de todos os lugares para vê-lo. Mas agora ele foi curado, e não foi só curado, Deus deu um sinal. O sinal do sol, a sombra que retrocedeu nos degraus do palácio de Acás, que era o relógio do seu pai. Essa história foi longe. Chegou na Babilônia, que adorava o sol como um deus. E agora a Babilônia está admirada com este rei. Meus irmãos, a Babilônia para Jerusalém distava mais de 1.000 quilômetros. Vocês imaginam? Se 1.000 quilômetros hoje é uma boa distância para andar de carro. Vocês imaginam o que era, meus irmãos, para andar sobre lombo de animais? É uma viagem muito grande, dispendiosa. Mas a Babilônia fica tão admirada e interessada na vida de Ezequias, que manda emissários e mensageiros em nome do rei, trazendo presentes, cartas com menção honrosa ao rei. E Ezequias agora desfrutando dos seus 15 anos de vida. Oh, meus irmãos, uma hora extra boa, uma prorrogação maravilhosa. Afamado, reconhecido, temido, respeitado, admirado. De repente chega um mensageiro no seu trono e diz: tem mensageiros da Babilônia, o rei da Babilônia manda-te presente, quer te ver. Ezequias fica tão admirado com aquilo, que ele chama esses homens para dentro do palácio, e decide mostrar tudo que tinha dentro do palácio. Abre as portas da sua casa para a Babilônia e mostra seu arsenal, mostra suas riquezas, mostra o ouro, mostra tudo que ele construiu, se sentindo... A gente não percebe, mas o Ezequias, depois da cura, é outro Ezequias. Eu não sei se já aconteceu com você, um fato marcou a sua vida de um jeito, que você olha assim e diz: eu não sou a mesma pessoa depois disso. A gente às vezes passa por isso. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma luta, às vezes uma grande decepção, que aquilo assim marca a vida da gente e faz um corte que você diz: olha, eu sou outra pessoa. Mas às vezes essa impressão a gente não tem, mas outros têm. Uma esposa, os filhos ou um amigo diz: cara, você não é a mesma pessoa. Depois daquele dia você não é a mesma pessoa. E esse novo Ezequias, ele não é um Ezequias para melhor. Ele não é um Ezequias melhor do que era antes. Essa não é a melhor versão do Ezequias. O texto e a história de Crônicas nos dá a notícia de que esse Ezequias agora está com o coração cheio de orgulho. Ele está envaidecido, ele está, meus irmãos, se sentindo por tudo que lhe aconteceu. De modo que abrir as portas do seu palácio para a Babilônia foi um ato translocado, impensado, imprudente, de demonstrar força, de demonstrar grandeza, mas ao mesmo tempo fraqueza. E é essa percepção que o profeta vai ter. Porque o profeta chega logo em seguida, vê aqueles homens saindo, e o profeta não pede licença, né, gente? Nem foi chamado. Chegou e disse: o que que esses homens aqui disseram para ti? O que que eles estão fazendo aqui? Aí Ezequias todo animado: oh, Isaías, meu amigo, eu não sabia como eu estou conhecido. Até na Babilônia chegou a minha história. Vieram mensageiros da Babilônia aqui. E aí Ezequias olha para Isaías, e Isaías diz: tá bom, e aí? Isaías não está se empolgando com a história. Aí Isaías diz: mas me diga uma coisa, o que foi que você mostrou para eles? Mostrei tudo. Mostrei tudo aqui. Queria que você visse a cara deles. Queria que você visse a cara dos babilônicos admirados com o que eu tenho aqui. Aí Isaías olha para ele, fecha a cara e diz: você não devia ter feito isso. Assim diz o Senhor para ti: virão dias que estes homens que viram tuas riquezas e levarão isso como um relatório para a Babilônia,
voltarão um dia para levar essas riquezas. Eles tomarão essas riquezas das tuas mãos. Eles levarão teus filhos como escravos. Os filhos do teu ventre serão eunucos no palácio da Babilônia, Ezequias. Não há vantagem nisso. Parece que termina aqui, mas o texto da história de Crônica diz que quando Isaías fala isso, Ezequias se humilha e fica humilhado e ele se abate com aquilo. E aí Deus diz para Isaías, vai lá e diz a Ezequias que enquanto ele viver, haverá paz e segurança no seu reino. O texto parece que já é simultâneo, mas há uma lacuna aqui de um rei que de novo se humilha. Mas a verdade é que quando ele ouve o profeta dizer que no seu reino haverá paz e segurança, ele olha e diz, boa essa palavra. Enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Nós nunca saberemos qual é a motivação de Ezequias em falar isso. Os estudiosos da Bíblia se dividem aqui. Alguns pensam que Ezequias está literalmente tendo um alívio aqui de saber que não terá sobre si e sobre o seu reino o infortúnio que está sendo falado. Outros acreditam não, que ele sinceramente está aqui humildemente agradecendo a Deus que enquanto ele viver, ele terá paz. Mas a realidade que fica sobre Ezequias, o mais, o porém, porque todos nós temos um porém. Alguém vai descrevê-lo como a melhor pessoa do mundo. Ele é atencioso, ele é simpático, ele é gentil, ele é amável. Porém, todo mundo tem um porém, meus irmãos. Não tem um ser humano, filho de Adão, que não tenha um porém. E o porém de Ezequias foi viver como se não houvesse amanhã. O porém de Ezequias foi não construir para a próxima geração da sua casa e do seu reino. E eu queria, nesses momentos finais dessa palavra, dizer o que aconteceu. E quando nós estamos correndo riscos de seguir o caminho de Ezequias e expor nossa família a esse perigo. E eu queria que você atentasse para essas 4 coisas que eu quero apresentar a você, para você perceber que esses perigos também nos cercam. Porque nós também podemos estar vivendo uma vida que está sentenciando nossos filhos, as próximas gerações da igreja, da nossa família, ao caos, ao perigo, ao infortúnio, à desgraça. Quando é que isso pode acontecer conosco, assim como aconteceu com Ezequias? E primeiro, quando as preocupações com a nossa segurança e bem-estar tiram os nossos olhos do cuidado e da provisão de Deus. A gente não vê isso claramente no texto, mas é implícito a ideia de que Ezequias está buscando com esta aliança com a Babilônia uma segurança e uma proteção que ele rejeitou da Síria. Ele tinha rompido laços com a Síria, e ele sabe que a Síria vem com tudo para destruí-lo. Mas agora ele é benquisto, agora ele é afamado, ele é conhecido na Babilônia. A Babilônia já vai emergindo como a próxima potência bélica daqueles anos, daquele tempo. Para Ezequias é muito confortável enxergar naquela aliança, naqueles novos amiguinhos, a proteção que ele precisaria para enfrentar toda a fúria da Síria que já está pronta para destruí-lo. É interessante aqui. Porque por muitas vezes, meus irmãos, nós tiramos os olhos do cuidado e da provisão de Deus. Às vezes olhamos para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, e tornamos isso a razão da nossa vida. E isso gera em nós preocupações tão grandes, que a gente começa a agir de maneira deliberada, humana, carnal, buscando com os nossos próprios esforços prover nossa segurança e o nosso bem-estar, como se a gente em algum momento da vida conseguiu fazer isso. E aí quando a gente é interpelado porque estamos ausentes da igreja, porque estamos ausentes da vida em comunhão, quando somos interpelados pela nossa esposa, os nossos filhos, porque já não temos mais o cuidado com a oração, com a vida devocional, sabe o que muitas vezes a gente diz? Você não sabe o que eu tenho que fazer para trazer comida para essa casa. Eu já não estou indo mais para a igreja, porque eu tenho responsabilidade com essa família. Eu já não tenho mais
disposição de servir na obra de Deus como antes, porque eu tenho conta para pagar. E a gente diz isso como se em algum momento faltou recursos para essas benditas contas. A gente diz isso como se em algum momento faltou feijão na mesa. E a nossa fala se torna uma fala orgulhosa, presunçosa, porque em algum momento a gente supõe que nós estamos dependendo de nós para viver, dependendo de nós para estar em segurança. E quando nós começamos a agir assim, nós começamos a cegar para valores, para coisas essenciais que podem nos fazer morrer e também fazer morrer nossa casa e nossa família. Quando é que nós estamos em perigo? Em segundo lugar, quando nos orgulhamos e ficamos envaidecidos com nossas realizações, a ponto de nos esquecer do lugar que ocupamos na história de Deus. Deixa eu falar, meus irmãos, a história que você vive não é a sua história. A história é a história de Deus. Se você ler Hebreus 12, nós somos convidados a pensar essa realidade, que esse caminho que pisamos, essa trajetória que nós vivemos, não é a nossa história. Você não está nessa vida para fazer o teu nome. Você não está nesta vida para brilhar, para ser reconhecido, para deixar a tua marca, a distinção de um bom homem, de um bom pai, de um grande pastor, de um grande pregador, de uma mulher de oração. A tua história é a história de Deus. No final de tudo, é o nome dEle, é a glória dEle que deverá importar e prevalecer. Porque às vezes a nossa gana, o nosso desejo de fazer o nosso nome reconhecido, nós sacrificamos gerações, sacrificamos filhos, sacrificamos tudo que é preciso. E é interessante que esse confronto já vem do próprio Isaías para Ezequias. E Ezequias confronta Isaías dizendo Isaías confronta Ezequias dizendo coisas que ele não percebeu ali. E é exatamente isso que às vezes quando a gente é tomado de orgulho, a gente não percebe. Nós não temos controle, meus irmãos, da nossa própria história. Aquilo que a gente olha e pensa que é nosso, na verdade não é nosso. Aquilo que você pensa que construiu, que é seu, um dia você vai deixar essa vida e não vai levar nada. Aquilo que você está morrendo para acumular, no dia que você partir desta vida, não vai dentro do caixão com você. E o que é mais incrível, é interessante como Isaías confronta Ezequias. Porque ele diz, eu mostrei todas as minhas riquezas, eu mostrei o meu palácio, eu mostrei os meus tesouros. Aí sabe como foi que Isaías disse para Ezequias? As riquezas que os teus pais acumularam não eram teus. Tu está fazendo nome em cima de algo que não é teu. Tu está tomando para ti uma coroa que não te pertence. Tu estás se fazendo conhecido em função do labor de outro, do trabalho de outro, das lágrimas de outro, do sangue do outro. Essas joias e tesouros que tu mostraste, dizendo que são teus, não são teus. Teus pais que conseguiram. Ou seja, você não tem controle e não tem poder sobre o passado. Mas também, Ezequias, você não tem poder sobre o futuro. Porque teus atos desencadeiam consequências que você não terá poder de evitar. Aleluia! Quantos pastores orgulhosos foram à derrocada, meus irmãos, porque quiseram fazer o nome, numa tentativa de erguer para si tronos, reinos mundanos, pecaminosos, cercado de glória, de honra, de poder, tudo humano, tudo que se despedaça, tudo que se desfaz, e tirando e tentando roubar a glória daquele que não divide sua glória com ninguém. Se você pode reconhecer isso e adorá-lo esta noite,
Quantas igrejas estão morrendo porque decidiram sacrificar tudo em função da sua comodidade. Há uma geração dominante na congregação que manda em tudo, só canta os hinos que eles gostam, só prega mensagens que eles querem ouvir. A igreja se amolda ao jeito deles, e aí fica uma igreja engessada, dominada pela idolatria de uma percepção do mundo e de uma geração que afugenta tudo e todos. Não tem mais jovem, não tem mais criança, não tem mais adolescente. E estas pessoas, no auge do seu orgulho, acham que estão construindo alguma coisa para Deus. Como assim para Deus? Se não restará nada quando o último crente morrer. Sabe quando é que nós corremos o risco de seguir o caminho de Ezequias? Quando a Babilônia e tudo que ela representa se torna bem-vinda à nossa casa. No dia que a Babilônia entra na nossa casa e os seus mensageiros se tornam nossos amiguinhos e sentam na mesa com a gente e participam da nossa intimidade, nós estamos destruindo nossa família. E a gente pensando que está sendo honrado. Mas é uma grande honra. Honra? Ninguém passa pela Babilônia sem levar consigo um pouco da Babilônia. A Babilônia não vai na tua casa sem deixar um pouco dela dentro da tua casa. Traz presentinho para ti. Traz honra. E o que ela deixa na tua casa é o que vai destruir os teus filhos. A gente abre a porta e, como uma rã na chaleira, a água esquenta, esquenta e mata a gente pensando que está tudo bem. A Babilônia invade, muda tudo dentro da nossa casa, muda o coração dos nossos filhos. E se a gente olhar lá atrás, nós abrimos a porta. Foi nós que estabelecemos laços dos nossos filhos com aqueles filhos. Fomos nós que trouxemos aqueles amigos para perto de nós e fizemos dessa relação, meus irmãos, uma relação de troca, de sinergia, em que os maus hábitos e os valores pecaminosos de lá vieram para cá. Às vezes a gente faz isso tão sutilmente. Eu fiquei olhando sobre essa coisa da exposição, esse tempo de exposição. Como a gente gosta de expor as coisas da gente. Como a gente gosta de falar da nossa intimidade para os outros. E achamos agora um palco, meus irmãos, que está o tempo todo montado para a gente falar lá do nosso esposo, da nossa relação, dos nossos filhos, das nossas crises, das nossas dificuldades. Você pensa que não tem ninguém vendo? Você pensa que não tem ninguém olhando? E pode, inclusive, tirar proveito disso para o mal. Porque vão perceber a crise do seu casamento. Porque vão perceber como o seu coração está adoecido. Se nós, em tempos de farisaísmo, nos tempos de Jesus, saíamos gritando pelas ruas e mostrando que éramos crentes, jejuando publicamente, orando publicamente, e Jesus exortou: quer orar? Vai para dentro de casa, fecha a porta, fala em secreto com o Pai. Agora a gente faz é login. Conta tudo lá. A nossa intimidade, os nossos filhos, nossos temores, nossas crises, nossos desafetos, nossas angústias. Aí o inimigo não precisa nem fazer esforço para conhecer a gente, porque a gente entrega tudo. Se antigamente, para alguém conhecer o outro, precisava conviver pelo menos alguns anos com essa pessoa, hoje basta acessar o perfil dele e rolar um pouquinho no feed lá. Você vai ver muita coisa. Você não tem noção como seus filhos se expõem nas redes sociais.
Você não tem noção como é perigoso colocar a imagem dos teus filhos, crianças, na internet. Você não tem noção. Mas é tão bonitinho, o mundo precisa ver como minha filhinha é linda, essa garotinha de 5 anos. Você tem noção? Gente, ficou um mundo sem lei, de gente má, de gente ímpia, de gente que está preparada para fazer mal às pessoas. A gente põe tudo lá. E fica se achando quando tem muitos seguidores. Igualzinho a Ezequias, admirado porque está sendo visitado pela Babilônia. Em quarto lugar, quando é que nós corremos o risco de viver o caminho de Ezequias? Quando nos esquecemos ou ignoramos os sinais de advertência de Deus ao longo da nossa vida. Porque ninguém cai, ninguém tropeça sem que antes Deus tenha visitado e dito: abre os olhos, cuidado, atenção. Os irmãos querem ver isso? Para mim está tão claro isso na história, os músicos podem vir se aproximando. Para mim está tão claro isso na história de Ezequias. E para mim isso está claro e mais cristalino possível no dia da sua enfermidade, pastor Danilson. Porque ele adoece. Uma doença mortal. E o que o profeta diz para ele? Põe em ordem a tua casa. O Ezequias ora, chora, pede uma segunda chance, Deus cura ele. Dá quantos anos de vida a ele? 15. Olhe para mim, faça essa conta. Se esse episódio da visita se deu um ano, no máximo um ano após Ezequias ter sido curado, ele ainda teve mais quantos anos de vida? 14. E ele teve mesmo os 15 que Deus disse, gente. Pode olhar a história, ele morre exatamente 15 anos depois do jeito que Deus falou. 3 anos depois dele ser curado, ele vai ter um filho. Um filho chamado Manassés. Depois dos 15 anos, Ezequias morre. Quem assume o trono? Seu filho. Se o Manassés nasceu 3 anos depois que Ezequias foi curado, quantos anos Manassés tem quando assume o trono? 12, está na Bíblia. Vocês sabem quem foi Manassés? O pior homem que existiu no reino de Judá. O homem mais ímpio, o homem que sacrificou os próprios filhos aos deuses pagãos. Você sabe o que foi que Manassés foi capaz de fazer? O que Isaías era de Ezequias? Amigo. Sabe o que Manassés fez com Isaías? Cerrou Isaías ao meio. Matou o profeta, amigo do seu pai. Gente, quando eu olho, eu digo: onde estava Ezequias? Onde estava Ezequias, Danilson, que não viu durante 12 anos este menino se tornar o mais maligno dos homens que subiu no trono em Jerusalém? Os irmãos têm ideia disso? Qual era a ordem no dia da doença? Nasce um filho, se cumpre a ordem, se cuida desse menino. Seria o mais piedoso dos reis que Jerusalém haveria de ter. Mas Ezequias estava ocupado demais com a própria honra, com a própria glória, para ver crescendo dentro do palácio um menino com um coração cheio de maldade. Gente, isso não é brincadeira. Deus está alertando a gente. Deus está dizendo: cuida dos teus filhos. Socorre os teus filhos. Proteja os teus filhos. Salve a próxima geração desta igreja.
Levanta a sua mão esta hora. Feche os seus olhos. Peça misericórdia a Deus agora. Eu estou terminando esta palavra. Eu assumi um compromisso com essa igreja, que sempre que eu pregar uma mensagem no Antigo Testamento, eu vou terminar no Evangelho. E eu quero nesta conclusão fazer uma aplicação a partir do Evangelho desse texto e dessa história. Porque a história de Ezequias, os seus pecados, o seu orgulho, o porém que está sobre Ezequias e sobre todos os homens que já andaram neste mundo, o porém que está sobre todos os reis que Israel teve, era prenúncio, meus irmãos, de que um dia deveria vir alguém, deveria aparecer alguém sem mancha nenhuma, sem falha nenhuma. Ezequias não é o nosso Salvador. Ezequias não era o Salvador de Judá. Todos os reis, meus queridos irmãos e irmãs, tinham contradições e falhas. E isso apontava para um homem perfeito, para um rei incomparável a todos os demais. A promessa da vinda desse rei pulsava no coração de todos que olhavam e viam que todos os reis que falhavam era indício de que ele ainda não tinha chegado. Mas ele viria, porque a profecia estava dada. O próprio Isaías, amigo de Ezequias, falou dele. Um rei que virá um dia, sem pecado, sem falha. Ah, meus irmãos, essa boa notícia não era só para os tempos de Ezequias, ela é também para nós hoje, porque assim como Ezequias, nós temos limitações também. Nós somos pais muito limitados, meus irmãos. Nós estamos muito longe de ser os pais que deveríamos ser. Minhas irmãs, por melhor que a irmã seja, a senhora nunca será uma mãe perfeita. A senhora nunca fará tudo o que Deus espera que a senhora faça. Nós somos tão limitados, gente, que às vezes a gente para e diz, eu precisaria ser melhor. Mas há um embargo aqui, que é a nossa própria condição mortal, humana. E isso chama, isso atrai para nós, meus irmãos, um Salvador. Porque a gente precisa de alguém que faça direito às coisas. E esse Salvador chegou. Diferente de Ezequias, que se apegou à sua glória, à sua riqueza, este Salvador abriu mão de tudo. Ele abriu mão da sua glória, da sua riqueza. Diferente de Ezequias, que ficou orgulhoso e tomou, meus irmãos, sabe, todas aquelas riquezas e fez disso razão da sua, sabe, da sua prepotência e arrogância. O nosso Salvador, o Cristo, ele foi o mais humilde dos homens que pisou neste chão. Diferente de Ezequias, que só pensou em si e nos seus anos, o Messias que viria depois dele não se apegou ao fato de ser Deus, mas se humilhou até a morte, se entregou por nós, por nossa causa. Eu peço que os irmãos da mídia coloquem Isaías 53, versículo 8 ao versículo 10. Eu quero ler com a igreja esse texto e vocês vão ver como nós precisamos de um Messias para salvar nossa família. Porque a gente olha para Ezequias e talvez julgando ele, pelo que ele fez e pelo que ele não fez, por um minuto nos sintamos no lugar de alguém que pode fazer melhor do que Ezequias, mas eu lhes digo, não podemos fazer melhor.
E não podemos, porque somos pecadores. É por isso que há um Salvador para salvar a nossa família. Você não pode salvar os seus filhos. Olhe para mim, olhe para mim. Você não pode salvar o seu filho. Você não tem poder para salvar o seu casamento. Você não tem poder de construir tua casa. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalharão os edificadores. Você precisa de Jesus. Olha o que diz: com julgamento opressivo ele foi levado. E que quem pode falar dos seus descendentes? Isaías fala como se houvesse um extermínio da própria posteridade de Jesus, porque não há mais nenhum sinal da sua família, da sua descendência. Parece o caos. Aí o profeta diz: pois ele foi eliminado na terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Olha o que diz, versículo 53, versículo 10 do capítulo 53. Contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua posteridade. Ezequias não verá. Ezequias não terá poder sobre o seu futuro, sobre os seus filhos, mas esse aqui terá. Aqui tem um Messias que morre e toca o futuro com a sua morte, com o perdão, com a sua graça. Aqui tem um rei que verá a sua posteridade, que verá a sua descendência, que verá a sua família. Levante a sua mão para adorar Ele. Ele chama-se Jesus Cristo. Adore a Ele agora. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. A semelhança de Ezequias, meus irmãos, nós temos medos, nós temos inseguranças, nós temos orgulhos que nos moldam, que nos levam a pecar terrivelmente contra Deus, contra a nossa família. Mas nós temos um Messias capaz de nos redimir, capaz de redimir a nossa casa. Eu acho tão maravilhoso, porque aqui há um capaz de redimir nosso passado e o nosso futuro. Agora você não precisa ter medo do que poderá acontecer com os teus filhos. Você não precisa mais viver assombrado sobre o destino da tua família. Tem gente que tem medo de morrer porque não sabe o que vai ser da família. Tem gente aqui que fica preocupado quando adoece porque não sabe como ficará tudo. Deixa eu dizer, se você está em Cristo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu estava lembrando de um relato sobre o pastor Timothy Keller. Ele morreu há pouco tempo atrás, sofreu muito com doenças reiteradas de câncer. Chegou um tempo que ele já não suportava mais e já estava perto de morrer. Os médicos chegaram para ele, para a família, e disseram: olha, vá para casa, agora são só medidas paliativas, é irreversível, é inevitável. O pastor Tim Keller está na cama com os filhos e a esposa, esperando a hora de fechar os olhos e deixar essa vida. Ele olhou para os seus filhos, num dos últimos conselhos, e disse: se tudo que eu preguei sobre a ressurreição é verdade, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você não precisa ter medo do futuro. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Há um rei que chegou, e chegou para salvar
tua família, as futuras gerações da tua casa. Se alguém aqui deseja reconciliar-se com Ele, vem agora. O tempo passou, mas nós temos ainda alguns minutinhos. Vem agora, em nome de Jesus. Se tem uma pessoa que deseja perdão para a sua vida e deseja um novo começo de Deus para a sua vida e para a sua família, você vai sair do lugar que você está agora e vem agora. Venha rapidamente, em nome de Jesus, venha. Se essa palavra alcança o seu coração, vem agora.